Na Idade Média, os estudiosos seguiam a ideia da antiguidade de que existiam 7 cores primárias: branco, amarelo, vermelho, azul, roxo, preto e com o verde no meio equilibrando entre eles. O branco simbolizava pureza, virgindade e sabedoria, mas sua cor oposta era o vermelho, ligado ao amor, sangue de Jesus Cristo e aos fogos do inferno. O azul representava a Virgem Maria na igreja e na arte. Para os primeiros cristãos, o preto era ligado ao diabo, depois aos padres, à virtude monástica e ao luxo, com os cortesãos. Assim como o roxo é uma das cores mais caras de se reproduzir. Mas foi a combinação de cores em forma de listras que passou a ser conhecida como o tecido do diabo. Antes de começarmos, agradeço especialmente ao historiador de arte francês Michel Pastoureau, pois grande parte da pesquisa veio de seus livros História de uma Cor. Então vamos começar. Bem-vindo à loucura medieval. Ébano e marfim. Nos primeiros escritos cristãos, preto e branco eram opostos ligados ao bem e ao mal. Monges eram orientados a evitar hábitos coloridos. Beneditinos e cluniacenses optaram pelo preto. A ordem cisterciense escolheu o branco após muito debate teológico sobre as cores monásticas. O abade de Cluny, Pedro, o Venerável, disse que o preto era a cor da modéstia e da renúncia, enquanto o branco deveria ser usado em dias santos especiais porque representava a ressurreição. Bernardo, abade de Claraval, via o branco como símbolo de inocência e retidão, enquanto considerava o preto uma cor diabólica, associada à morte e maldade. Na Inglaterra, a primeira lei suntuária importante surgiu no reinado de Eduardo IV em 1463. O decreto foi uma tentativa de reforçar as hierarquias sociais e impedir que os plebeus imitassem a aristocracia comprando itens de luxo e usando certas cores. Isso incentivou o uso de corantes pretos de alta qualidade para atingir tecidos caros usados por mercadores ricos. No século XIV, com a restrição dos vermelhos e azuis, o preto elegante se popularizou rapidamente. No fim do século XVI, já era usado pela realeza nas cortes italianas, francesas, inglesas e espanholas. O branco era frequentemente usado para indicar luto pelas viúvas, e chegou até a se tornar a cor oficial usada pelo Papa no século XVI. E um pouco de vermelho. Preto, branco e vermelho formavam um trio de cores importante na Idade Média. Como todos os caminhos levavam à igreja, acreditava-se que o vermelho representava a cor do sangue de Cristo e dos mártires cristãos. O símbolo dos soldados cristãos na Primeira Cruzada era uma cruz vermelha em fundo branco, representando São Jorge, o santo guerreiro, comum como cruzado. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o vermelho tornou-se símbolo de autoridade e majestade para a realeza bizantina e europeia. Os corantes escarlate e carmesim, embora não fossem tão caros quanto o púrpura, ainda assim eram caros. Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano desde 800, usou sapatos de couro escarlate na coroação em Roma para simbolizar seu poder. Mais tarde, os monarcas não foram tão sutis. Com melhor acesso a corantes vermelhos, o rei Ricardo II usou traje completo de carmesim em sua coroação, incluindo túnica, meias e sapatos. Nada de amarelo suave. Na antiguidade, tons de amarelo quente simbolizavam luz solar e cordialidade. O amarelo lembrava o doce mel e o ouro era o metal mais valioso e símbolo da luz. Por volta do século XIII, possivelmente antes, a heráldica começou como uma forma de distinguir uma família nobre da outra. Os cavaleiros usavam seus brasões, compostos por símbolos e cores em seus escudos, capacetes e roupas, como uma forma de identificação para mostrar que pertenciam a uma determinada família ou grupo. Cores e símbolos costumavam ter significados profundos para quem os usava. A cor amarela ou dourada, chamada ouro, simbolizava glória, sabedoria, lealdade e boa vontade. Na Europa medieval do século XII surgiram imagens de Judas, traidor de Jesus.
vestido de amarelo, e a cor passou a ser associada à traição e à ilegalidade. Ela virou a cor padrão para identificar pessoas fora da fé. Em certos califados muçulmanos, judeus tinham que usar insígnias amarelas. No século XII, no Império Muçulmano Berbere do norte da África, os judeus tinham que usar mantos e turbantes amarelos. Na Europa medieval católica, judeus eram identificados com a cor amarela. Em 1274, o rei Eduardo I da Inglaterra manteve o Estatuto das Joias de Henrique III e acrescentou uma condição. Todo judeu, ao completar 7 anos, deve usar uma marca distintiva na roupa externa, ou seja, na forma de 2 tábuas unidas de feltro amarelo, com comprimento de 6 polegadas e largura de 3 polegadas. Em 1415, o filósofo tcheco Jan Hus foi condenado por heresia e executado usando mantos amarelos. No século XVI, acusados de heresia perante a Inquisição espanhola, eram obrigados a usar uma capa amarela. Azul verdadeiro. Na Alta Idade Média, o azul tinha papel secundário na cultura europeia. No século XII, a cor antes ignorada ganhou destaque na arte e na vida medieval. Em 1137, o abade Suger decidiu reconstruir a Basílica de Saint-Denis em Paris, usando tecidos coloridos, metal, esmalte e vidro. Porque ele, abre aspas, acreditava que a cor era uma forma de luz e, portanto, divina por natureza. Suger utilizou vitrais muito grandes para encher o edifício de luz mística, fazendo toda a igreja brilhar. Vitrais de vidro vermelho e azul cobalto projetavam luz azulada violeta no ambiente. O estilo arquitetônico foi uma revelação e é considerado o primeiro edifício verdadeiramente gótico. O azul do vidro ficou famoso e foi chamado Bleu de Saint-Denis. O azul não aparecia só na igreja como cor da luz divina, mas com o dourado evocava o esplendor da criação. A ideia logo se espalhou e as catedrais góticas com elaborados vitrais foram construídas por toda a Europa. Na arte cristã primitiva, a Virgem Maria era retratada com roupas sóbrias para expressar sofrimento e tristeza. Com o sucesso do culto à Virgem, no século XII, as vestes de Maria passaram a usar apenas azul escuro. Nas pinturas, o azul ficou mais brilhante para destacar a Virgem e associou-se à bondade, modéstia e piedade. No início do século XIII, o azul recebeu outra promoção. Quando foi usado no brasão dos reis da França, o azul saiu das sombras para se tornar a cor da realeza. É fácil ser verde. De acordo com Guillaume Vaughan, bispo de Paris do século XIII, o verde era a cor intermediária, perfeitamente posicionada no centro dos extremos do preto e do branco. Enquanto a retina dilatada ficava preta de tanto contrair, o verde era fácil de ver. O verde era temperado e equilibrado. Escribas medievais mantinham objetos verdes por perto para evitar fadiga ocular olhando para eles ocasionalmente. O verde sempre foi ligado à sorte e continua sendo atualmente. Pelo menos, parece que era considerado uma cor de sorte para os nórdicos. Quando Érico, o Vermelho, e seus vikings chegaram à Groenlândia. Chamaram-na assim não pela vegetação exuberante, mas porque o verde simbolizava felicidade, esperança e prosperidade para eles. Na Europa continental, até o século XII, o verde e o azul eram vistos como não cores. Apesar de não ter o impacto da Revolução Azul, o verde era muito apreciado nas terras germânicas, onde o azul ainda não era popular. No mundo muçulmano medieval, o verde tornou-se cor dinástica dos descendentes do profeta. Pastoro acredita que, desde o século XII, ela simboliza a cor religiosa do Islã. Considerada uma cor positiva e reverenciada, sua simbologia está associada ao paraíso, felicidade, riquezas, água, céu e esperança. O verde se tornou a cor sagrada. Durante as cruzadas, o verde uniu as diferentes cores das dinastias islâmicas governantes contra o vermelho e o branco dos cristãos. Swag Rocks. Os antigos fenícios descobriram como fazer corante roxo há cerca de 3.000 anos. Era um processo longo e caro, que envolvia extrair o suco de um caramujo marinho. A cor intensa ficou conhecida como púrpura de Tiro, pois era feita na cidade libanesa de Tiro. O roxo era exclusivo de poucos privilegiados e virou símbolo de riqueza e poder.
Durante a Idade Média, o roxo era usado como cor imperial no Império Bizantino. Membros da família que nasciam durante o reinado do pai eram considerados nascidos do roxo. Isso os distinguia de imperadores que assumiam o trono pela força política ou militar. Bispos bizantinos vestiam túnicas brancas com faixas roxas, e funcionários do governo usavam quadrados de tecido roxo nas roupas para mostrar seu status. O imperador Carlos Magno foi coroado com sapatos escarlates, manto púrpura de Tiro e em 814 enterrado em sudário roxo. No Ocidente, o roxo era pouco usado pela realeza europeia, mas presente nas universidades. Os professores vestiam roupas parecidas com as do clero, geralmente chapéus e mantos roxos ou túnicas pretas com detalhes roxos. Eu tenho listras. Medievais viam tecidos listrados como algo bastante perturbador. De acordo com Pastoro, isso poderia ter acontecido porque a Bíblia alerta os fiéis para não usarem roupas feitas de dois tipos de material. Ou ele diz, o problema poderia ter sido devido ao fato de que, visualmente, para os medievais, os padrões eram aceitáveis, pois exibiam formas claras em primeiro plano sobre fundos escuros. Mas listras, xadrez e bolinhas eram, segundo a proibição medieval, apenas uma confusão de cores. Os medievais não apreciavam listras. Eram desordenadas e confusas, por isso vestiam marginalizados como leprosos, hereges, palhaços e prostitutas. As últimas usavam capuzes listrados em Bristol e Londres e chapéus cônicos, preto e branco, em Estrasburgo, França. No século XIII, um escândalo surgiu quando São Luís voltou da Terra Santa para Paris. No final da Sétima Cruzada, ele trouxe 6 monges da Ordem Carmelita com ele. O problema era que eles usavam mantos listrados. Os carmelitas foram ensinar nas universidades e logo viraram alvo de zombaria. O abuso foi tão grave que o Papa Alexandre IV ordenou aos carmelitas que deixassem seus mantos listrados. Por mantos simples, talvez mais pela segurança deles. Até animais listrados se tornaram temidos. O tigre, a hiena, a vespa, até mesmo a pobre zebra. Todos eles foram incluídos no bestiário de Satã. Na Idade Média, ter listras significava estar fora das normas sociais, e para os medievais ultra-religiosos, isso significava ser associado ao diabo. Obrigado por assistir à Loucura Medieval. Se gosta dos vídeos, curta ou inscreva-se, isso ajuda você e a gente. Vejo vocês na próxima semana para mais um episódio. Tenham uma semana incrível. Valeu!